Glória a Deus. Vamos ouvir Pietro louvar Jesus, amém? Glória a Deus. Após nosso irmão Pietro, nós vamos ouvir uma saudação com o nosso irmão presbítero Nelson, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Cumprimente a igreja, a paz, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso. Ela vem pela manhã, eu creio.
Glória a Deus. Deus que é. Para o presbítero Nelson, pode o presbítero Nelson, não do irmã Luiz, o louvor das nós escolher dízimos e ofertas, amém? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós temos um versículo para a nossa meditação nessa noite, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 15, no seu versículo 26. Aleluia, glórias a Deus. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Glórias a Deus, mas graças a Deus, mais um dia o Senhor nos concedeu uma oportunidade para estar aqui adorando o Senhor. Aleluia, e louvando a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. A palavra de Deus vai dizer assim, e disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardaram todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, é aquele que cura vocês. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que um certo dia Moisés, aleluia, ele está com o povo de Israel, com os filhos de Israel, ele vai fazer com que aquele povo ele saia, aleluia, do mar vermelho e foram para o deserto, e isso caminhando por 3 dias, aleluia, mas não acharam água durante este percurso do caminho, aleluia, mas o texto vai dizer que por fim ele chega num certo lugar que é chamado de Mara, aleluia, mas no entanto não puseste beber as águas. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega em certo lugar, ali tinha 12 fontes de água, mas eles não podiam beber porque aquelas águas eram todas são amargas. Aleluia, ali o povo eles começam a murmurar contra Moisés, dizendo o que nós vamos beber, aleluia, o que nós vamos beber, mas só que Moisés ele clama ao Senhor e Deus ele vai dar uma estratégia para Moisés. Naquele momento que Moisés ele olha para o lado, ele vê um pedaço de madeira e o Senhor faz com que ele joga aquela madeira na água.
aleluia, no momento que ele joga aquela madeira na água, toda aquela água ela vai se tornar, aleluia, glórias a Deus, água doce. Aquele povo, eles vão beber, vão saciar sua sede, aleluia, glórias a Deus. É onde o Senhor, glória a Deus, ele fala para eles, ele dá uma ordem para eles, dizendo: somente se vocês, aleluia, ouvir a minha voz com atenção e fizer o que é reto diante dos olhos do Senhor, seu Deus, aleluia, glórias a Deus, e guardar todos os seus mandamentos, os seus estados, nenhuma enfermidade, aleluia, vinha sobre vocês, aleluia, glórias a Deus, daquelas que o nosso Deus ele tinha enviado sobre os egípcios, aleluia, ele vai dizer que nenhuma vinha sobre eles, aleluia, glórias a Deus, ele disse: saiba que eu sou o Senhor Deus que cura vocês, aleluia, glórias a Deus. Então a ordem nessa noite para mim, para você: somente adore o Senhor, somente adore a Ele, aleluia, glória a Deus. Eu sei que há muitas circunstâncias, há muitas dificuldades, muitos problemas, muitas enfermidades, mas o Senhor está dizendo: somente me adora, porque nenhuma, aleluia, glória a Deus, enfermidade vira sobre vocês, porque Ele é o Senhor que cura, aleluia, glória a Deus. Mas quando o Senhor cura, Ele cura por completamente, Ele cura no corpo físico, Ele cura a enfermidade na alma, aleluia, glória a Deus. A enfermidade no nosso corpo físico, toda a humanidade eu posso ver nossa ferida, mas aquela de dentro só o Senhor vê, aleluia, glória a Deus. É só o nosso Deus ver o que você pensa, o que você está sentindo, aleluia. Às vezes a gente só está sorrindo por fora, mas por dentro o nosso coração está sangrando, está chorando, aleluia. Mas entendam uma coisa: que Ele é o Senhor que cura vocês, aleluia, glória a Deus. Ele é o nosso Deus que cura, glória a Deus. Ele torna a dizer para o povo, aleluia, glória a Deus, de Israel, no seu capítulo 23, no versículo 25, dizendo: adore o Senhor, aleluia, o Deus de vocês, que Ele abençoará o pão e a água de vocês, e tirarei as enfermidades do meio de vocês, aleluia, glória a Deus. A ordem profética de Deus, aleluia, para as vossas vidas nessa noite é: somente adore o Senhor, só adora Ele, Ele sabe de todas as coisas, só busque o reino do céu, porque todas as vossas coisas Ele acrescentará, aleluia, porque Ele é Deus em minha vida e em sua vida. Tome posse dessa palavra nessa noite e continue adorando o nosso Deus. Ele continua a falar conosco. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade. Simplesmente colocou dela, nós vamos escolher dízimos e ofertas para manutenção da obra de Deus. O cumprimento do irmão da paz do Senhor Jesus. Angústia, não tem tamanho, dá vontade de chorar.
Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2. Glória a Jesus. Tito, capítulo 2. Os irmãos podem ficar sentados nessa noite. Glória a Jesus. Nós nessa noite estaremos na etapa final do nosso estudo sobre obreiros. Glória a Deus. E é importante nós aprendermos para nós não cometermos erros que não têm tamanho, por falta de ensino. Abra sua Bíblia, capítulo 2 de Tito. Nós falamos sexta-feira passada, nós já vemos aí já entre 3 e 4 sexta-feira, falando sobre o obreiro, o que é ser um obreiro, definição da palavra obreiro. Alguém sabe o que é? O nome obreiro significa servo. Nós também falamos sobre preparação de obreiros. Nós também falamos, como preparar um obreiro. Nós falamos para que serve o obreiro. Nós falamos os cargos ministeriais que compõem o ministério, Nós sabemos quais são eles: cooperador, diácono, presbítero, evangelista, missionário ou pastor. Nós também aprendemos sobre aspectos pessoais. Alguém sabe dizer o que é aspectos pessoais? Você tem algum na sua vida? Gentileza, educação, ética. Isso tem que fazer parte da vida do obreiro. Postura, o obreiro tem que ter postura, tem que ter atenção, tem que ter iniciativa, envolvimento, proatividade, equilíbrio, prontidão, pontualidade e, acima de tudo, que for o último, amor. Acima de tudo, temos que ter amor pela obra de Deus. Sabe por que muitos obreiros param no meio da caminhada? Muitos, pelo tempo em que está no ministério, ainda não subiu de posição. Já viu? Tem obreiro que está na igreja há 4 anos ou há 2 anos, como diácono, já quer ser presbítero. Não aprendeu nem servir, quer ser presbítero. Coisa triste de viver um obreiro. Se ele não serve bem no cartão postal de visita, que é a portaria, ele vai servir no altar. Não tem uma postura, não tem postura, não tem educação, não sabe esperar a sua vez de falar, quer atropelar tudo, quer saber mais que o pastor, quer ser melhor do que a irmã ou o irmão, quer ocupar os melhores cargos do ministério, mas ainda não aprendeu a humildade. E acima de tudo, ter amor pela obra de Deus. Porque não adianta eu querer ser pastor e não ter amor.
ele foi um dos maiores exemplos para nós de obreiro. Ele serviu os seus discípulos. Quer mais ver? Jesus lavou o pé dos seus discípulos. Jesus lavou o pé do que iria lhe trair, Judas Iscariotes. Imagina você servir alguém que vai ser usado para te trair no futuro. Jesus fez acepção porque ele seria o traidor? Sim ou não? Ele tratou todos igual, mas Jesus sabia que ele ia trair ele. Ele faria a nossa diferença. Quando a gente sabe que alguém não vai com a nossa cara, parece que a gente tem uma raiva. É que a gente quer já se livrar. Sim ou não? Você não manda nem ele. Se alguém te declara guerra para você, declarado. Se alguém declara guerra para você, declarar que não gosta de você, descansa teu coração. Porque pastor, o que é isso? Descansa teu coração. Porque esse você sabe que ele já é declarado. Agora, coisa triste é quando alguém tem cara de bobo, andar de bobo, é mansinho, sapatinho de algodão, dá 3 tapinhas nas costas, não tem boca para te falar nada, mas nas tuas costas é a outra face. Uma moeda tem quantas faces? 2. Cara coroa. Quem lembra da brincadeira? Cara coroa. Coroa. Jogada. Ô, cara. Esse é o pior. É lobo em pele de cordeiro, disfarçado de agente do diabo. Quer ver? É. A Bíblia diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, haveria homens amantes de si mesmo. Que é isso? Só ama a si mesmo, que os outros se viram. Se está bem para mim, os outros que se explodam para lá. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, aonde o amor tem se esfriado, tem se ausentado do coração de muitos, aonde a imoralidade tem tomado conta do coração de muitos cristãos. Vamos lá. Encontramos muitos obreiros com longos anos de trabalho na obra e que são homens e mulheres usados pelo Senhor. São homens usados e mulheres usadas por Deus. Ao longo dos anos da igreja, que são usados, mas que de repente se desviam. Muitas vezes o que motiva essa atitude é o fato de eles estarem muito tempo na obra do Senhor, e por essas razões, e não o amor às almas e à obra de Deus. Tem gente que está há tanto tempo na igreja, que uma coisinha você é da igreja. Tem gente que quer uma coisinha para se desviar, uma desculpa, a chamada desculpa. Tem gente que sai da igreja porque o pastor não é a paz do Senhor. Longe de mim uma coisa dessa. Eu vou sair da igreja porque alguém me deu a paz do Senhor. Eu vou sair da igreja porque alguém olhou para mim com a cara feia. Eu vou perder a minha salvação porque
Rebeca não serviu e eu estou aqui. Tem gente que não gosta, tem gente que